Olá, povo de Deus! Se você busca uma jornada espiritual profunda, repleta de questionamentos, lamentos e, finalmente, uma esperança renovada na justiça divina, então você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos mergulhar no livro de Abacuque, um livro que aborda as angústias de um homem de fé diante da injustiça e da aparente inação de Deus. Prepare-se para uma análise detalhada, verso a verso, desvendando os mistérios e a poderosa mensagem de perseverança contida neste livro inspirador. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo desta série incrível sobre Abacuque. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários com suas reflexões e perguntas. Vamos juntos explorar a fé inabalável de Abacuque e aprender com suas experiências. Aperte o play e embarque nessa jornada transformadora. A palavra hebraica traduzida como oração sugere mais do que um simples pedido a Deus. Ela evoca a ideia de um clamor, um lamento, uma súplica profunda e angustiada. Pensamos em orações semelhantes nos Salmos, como o Salmo 13, que expressa angústia diante da aparente ausência de Deus, ou o Salmo 88, um lamento profundo de sofrimento e abandono. A oração de Abacuque não é uma petição formal, mas uma expressão visceral de sua alma diante de uma realidade que o perturba profundamente. Esta designação é crucial. Abacuque não era um mero observador, mas um porta-voz de Deus, chamado a profetizar. A profecia, na Bíblia, não é simplesmente previsão do futuro, mas proclamação da vontade e do julgamento de Deus, frequentemente acompanhada de um chamado denúncia. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são exemplos de profetas que enfrentaram situações semelhantes, confrontando a injustiça e o pecado em seu tempo. A palavra profeta implica em autoridade divina, mas também em responsabilidade e sofrimento, pois muitas vezes o profeta foi rejeitado e perseguido por sua mensagem. Abacuque. O nome em si carrega um significado que contribui para o tema do livro. O significado exato é debatido, mas algumas interpretações o ligam à ideia de abraço ou aquele que agarra. Isso pode refletir a forma como Abacuque abraça a Deus em sua angústia, agarrando-se à esperança em meio à dúvida. Ele se apega a Deus mesmo quando a justiça divina parece distante. Em suma, Abacuque 1, verso 1, não é apenas um título, mas uma declaração que define a natureza do livro inteiro. É uma oração profética, que expressa a angústia de um homem de Deus diante da injustiça e que, ao mesmo tempo, demonstra sua profunda fé e perseverança em buscar a face de Deus. Estes simples versículos nos preparam para uma jornada espiritual profunda, marcada por questionamentos, lamentos e, por fim, uma esperança renovada na soberania e na justiça de Deus. Até quando, Senhor, clamei eu, e tu não ouvirás? Esta é uma pergunta retórica, compartilhada de dor e desespero. Não é uma pergunta buscando informação, mas uma expressão da sensação de ser ignorado por Deus. A repetição de clamarei e ouvirás enfatiza a persistência da oração de Abacuque e a aparente ausência de resposta. Isso ecoa o sentimento de muitos salmistas que clamavam a Deus em meio ao sofrimento e à opressão. A sensação de que Deus não escuta é uma experiência comum a muitos que sofrem, mas para um profeta, esse sentimento é ainda mais intenso, pois ele espera uma resposta divina mais direta. Gritarei a ti, violência, e não salvarás. Aqui, Abacuque especifica a natureza do seu clamor. Ele não está reclamando de problemas menores, mas gritando sobre a violência ou injustiça que o cerca. A palavra hebraica traduzida como violência tem conotações mais amplas, abrangendo a opressão, a injustiça social e a impunidade do mal. Abacuque não está simplesmente observando o mal, mas experimentando e testemunhando seus efeitos devastadores. E não salvarás, intensifica o desespero, pois a expectativa de um profeta é que Deus intervirá para proteger seu povo e estabelecer justiça. Em resumo, o versículo 2 retrata a profunda angústia de Abacuque diante da injustiça. Sua pergunta não é uma demonstração de incredulidade, mas uma expressão honesta de sua luta espiritual. Ele clama a Deus, expressando sua dor e questionando a aparente inação divina diante da violência, e essa honestidade brutal e a vulnerabilidade expressa são características marcantes da fé bíblica, que confirmam a realidade do sofrimento e a necessidade de se aproximar de Deus mesmo em meio à dúvida e à angústia. A pergunta até quando? Porque eu vejo a iniquidade e contemplo a opressão. Esta é uma acusação aparentemente dirigida a Deus. Abacuque não entende porque Deus permite que ele testemunhe tanta iniquidade e opressão. A frase me fazes ver sugere que Deus, de alguma forma, permitiu ou mesmo preocupado que Abacuque visse e sofresse com a realidade da injustiça ao seu redor. Essa não é uma acusação de falta de poder de Deus,
mas um questionamento sobre a sua aparente passividade diante do sofrimento do justo. Ele não está negando a existência de Deus, mas questionando seu agir ou aparente inação no mundo. Porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há contendas, e se levantam as rixas? Aqui, Abacuque descreve o cenário que o cerca: destruição, violência, contendas e rixas. A repetição de perguntas retóricas enfatiza a gravidade da situação. São imagens vívidas de um mundo mergulhado no caos e na injustiça. Ele não apenas vê o mal, mas está imerso nele, confrontado diariamente por seus efeitos. A pergunta não é uma demonstração de dúvida da existência de Deus ou de sua retenção, mas de um clamor angustiado de um profeta que se sente impotente diante de uma realidade que contradiz a justiça divina. Ele questiona a aparente passividade de Deus, expressando a dor e a perplexidade de alguém que testemunha a vitória constante do mal sobre o bem. A pergunta não é uma demonstração de falta de fé, mas uma expressão de fé em luta, uma busca por compreensão diante do mistério do sofrimento. Por isso, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Esta é uma consequência direta da violência e da opressão descritas anteriormente. A lei se refere ao sistema legal e às normas morais que deveriam governar a sociedade. Quando a violência e a iniquidade prevalecem, a lei perde sua força, torna-se ineficaz e não consegue proteger os justos. A justiça não se manifesta, ou seja, não há proteção para os ímpios e proteção para os justos. Isso cria um ambiente de impunidade que encoraja ainda mais a injustiça. Porque o ímpio cerca o justo. Esta frase explica a razão pela qual a lei se afrouxa e a justiça não se manifesta. Os ímpios, aqueles que praticam o mal, dominam a sociedade, cercam e oprimem os justos. Eles têm poder e influência, e usam-nos para silenciar a justiça e perpetuar a sua opressão. A imagem de cercar sugere uma situação de aprisionamento e falta de fuga para os justos. Por isso, sai o juízo pervertido. Esta é a consequência final. O juízo é pervertido, distorcido. A justiça não é aplicada de forma justa, mas manipulada pelos poderosos para beneficiar os ímpios e condenar os inocentes. O sistema judicial se torna instrumento de opressão, em vez de um meio de proteger os justos e punir os culpados. Em resumo, o versículo 4 descreve um estado de profunda corrupção social e moral. A lei é enfraquecida, a justiça é distorcida, e os justos são oprimidos. Este cenário de injustiça e caos é o que impulsiona o clamor angustiado de Abacuque, que busca entender por que Deus permite tal situação. O sistema danificado é um tema recorrente nas Escrituras, representando a falha humana em administrar a justiça divina. Olhai para as nações, e vede, e maravilhai-vos. Deus convida Abacuque, e por extensão, os leitores, um olhar para as nações ao redor. Este é um chamado para ampliar a perspectiva, para ir além da situação imediata em Judá e contemplar o panorama mais amplo da atuação divina na história. A palavra maravilhai-vos indica que o que Deus está prestes a fazer será extraordinário e surpreendente, algo que desafiará as expectativas humanas. Porque farei uma obra nos vossos dias, que ninguém crerá, ainda que vos for contada. Esta é a declaração central do versículo. Deus anuncia uma ação decisiva, algo tão extraordinário que será difícil de acreditar, mesmo depois de testemunhado. A frase "nos nossos dias" indica que esta obra acontece no tempo de vida de Abacuque e de seu povo, referindo-se a uma intervenção iminente. A incredulidade antecipada, ninguém crerá, cria o cenário para uma ação que subverte as expectativas e desafiará a compreensão humana. A ação divina muitas vezes ultrapassa a compreensão humana, como demonstrado em diversos eventos bíblicos. Em resumo, o versículo 5 introduz uma nova fase no livro. A resposta de Deus não é uma solução imediata para o problema da injustiça, mas um anúncio de uma ação futura, tão extraordinária que desafiará a compreensão humana. Deus não responde diretamente às perguntas de Abacuque, mas o desafia a contemplar sua atuação no palco maior da história. A obra que Deus promete é o foco dos versos seguintes, apresentando-nos para uma revelação que, embora inesperada e até mesmo chocante, demonstrará o poder e a soberania de Deus. A obra aqui anunciada é a utilização dos caldeus como instrumento de julgamento, um evento que Abacuque, e possivelmente os seus contemporâneos, acharia difícil de acreditar. Porque eis que levanta os caldeus. Esta é uma revelação central. Deus está anunciando que Ele mesmo levantará os caldeus, um povo conhecido por sua crueldade e impiedade, como um instrumento de seu juízo. A frase "eis que levanto" enfatiza a ação divina, mostrando que os caldeus não são uma força convocada ou um evento aleatório,
mas um instrumento escolhido por Deus para cumprir seus propósitos. Deus usa agentes humanos, muitas vezes imperfeitos e até mesmo maus, para cumprir seus planos. Aquele povo cruel e impetuoso. Esta descrição dos caldeus enfatiza seu caráter implacável e violento. Eles são conhecidos por sua sede de conquista e por sua falta de compaixão. Esta descrição não glorifica os caldeus, mas destaca a natureza do instrumento escolhido por Deus para o juízo. A escolha de um povo tão cruel pode parecer paradoxal e injusta à primeira vista, mas serve para mostrar a gravidade do pecado de Judá e a necessidade de um juízo severo, que marcha por toda a terra, para possuir moradas que não são suas. Esta frase descreve a natureza expansionista e conquistadora dos caldeus. Eles são uma força imparável, que se move pela terra, conquistando e tomando posse de terras que não lhes pertencem. Esta imagem de conquista e domínio ilustra a magnitude da ameaça que os caldeus representam para Judá. Em resumo, o versículo 6 revela o instrumento escolhido por Deus para o juízo, os caldeus. A escolha de um povo cruel e implacável pode parecer paradoxal, mas destaca a gravidade do pecado de Judá e a necessidade de um juízo severo. A descrição dos caldeus como uma força imparável destaca a magnitude da ameaça que se aproxima. A revelação desse instrumento de justiça prepara o terreno para o restante do capítulo, onde Abacuque manifestará sua perplexidade e questionará a justiça divina. A ironia de Deus usar um povo tão cruel para julgar outro povo, que também era cruel, é um tema que atravessa o livro de Abacuque e exige uma reflexão profunda sobre a justiça divina. Temível e terrível é ele. Esta frase repete e reforça a descrição da natureza implacável dos caldeus. Temível e terrível não são meros adjetivos, mas palavras que evocam medo e pavor. A repetição enfatiza a magnitude do perigo que representa. A descrição visa transmitir a realidade da ameaça que se aproxima de Judá. Do seu próprio direito e da sua força procede o seu juízo. Esta frase é crucial para entender a perspectiva divina. Deus não está simplesmente permitindo que os caldeus ajam, mas está usando seu próprio poder e força para executar o juízo. Os caldeus não podem ser justos, mas Deus os autorizou a agir. Seu juízo é consequência de sua força e poder, mas essa força e poder são usados por Deus para cumprir seus propósitos. Deus frequentemente usa os instrumentos do homem, mesmo os mais implacáveis, para executar sua justiça. A frase também pode ser interpretada como a justiça dos caldeus sendo consequência de sua própria força, ou seja, sua conquista é resultado de seu poder militar, sem considerar a justiça divina. Em resumo, o versículo 7 reforça a imagem dos caldeus como uma força terrível e implacável. A frase-chave, do seu próprio direito e da sua força procede o seu juízo, destaca que Deus está usando o poder dos caldeus, mesmo que seja um poder brutal, para executar seu juízo. A aparente contradição entre a crueldade dos caldeus e a justiça divina é um aspecto central do livro, que continuará a ser explorado nos versos seguintes, levando Abacuque a questionar ainda mais a natureza da justiça divina. A questão levantada aqui é: até que ponto Deus está envolvido na violência dos caldeus? Eles trabalham por conta própria ou são instrumentos diretos de Deus? Esta pergunta não é respondida diretamente no versículo, mas permanece como um tema central para reflexão. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais ferozes do que os lobos da tarde. Esta comparação destaca a velocidade e a ferocidade dos cavalos caldeus. Leopardos e lobos são símbolos de velocidade, agilidade e força predatória. A imagem sugere que os cavalos caldeus são superiores a esses animais em sua capacidade de caça e conquista. A menção aos lobos da tarde pode indicar a natureza implacável e o ataque surpresa do exército caldeu. Os seus cavaleiros se espalharam. Os seus cavaleiros vêm de longe. Esta frase descreve a mobilidade e a extensão do exército caldeu. Os cavaleiros se espalharam, cobrindo um vasto território, enquanto outros cavaleiros vêm de longe, mostrando a capacidade de mobilização e a amplitude de suas operações militares. Voam como a águia que se apressa para comer. Esta comparação final enfatiza a rapidez e a determinação dos caldeus em seu ataque. A águia é um símbolo de velocidade e precisão, que se aproxima de sua presa com determinação e rapidez. A imagem sugere que os caldeus atacam com eficiência e impiedade, como uma águia que se apressa para devorar sua presa. Em resumo, o versículo 8 utiliza uma linguagem poética e imagens vívidas de animais para descrever a força militar esmagadora dos caldeus. A velocidade e a eficiência de seu exército são lançadas para transmitir a magnitude da ameaça que se aproxima de Judá.
A descrição serve para fortalecer a ideia de que os caldeus são um instrumento poderoso e implacável nas mãos de Deus para executar a justiça, como uma metáfora da rapidez e da inevitabilidade da justiça divina sobre Judá. Uma descrição detalhada do poder militar dos caldeus contrasta com a fragilidade de Judá, intensificando a sensação de perigo e inevitabilidade do julgamento. Vêm para o assalto e avançam. Esta frase enfatiza a natureza agressiva e implacável do ataque caldeu. Eles não são uma ameaça passiva, mas uma força que avança com determinação e violência para conquistar. Os seus cavalos são como nuvens, e os seus cavaleiros como enxames de gafanhotos. Essas são metáforas poderosas que ilustram a imensidão do exército caldeu. Cavalos como nuvens obscurecem o céu, conduzindo uma força avassaladora e imparável. Cavaleiros como enxames de gafanhotos evocam a imagem de uma multidão imensa que cobre a terra, destruindo tudo em seu caminho. A imagem dos gafanhotos é particularmente eficaz, pois eles representam destruição e devastação em larga escala. Espalham-se e se estendem, e comem a erva da terra. Esta frase descreve o efeito devastador do exército caldeu. Eles se espalharam por toda parte, consumindo tudo em seu caminho, como gafanhotos que devoram a vegetação. A erva da terra é uma metáfora para os recursos e a riqueza da terra, indicando que os caldeus não deixam nada de valor intacto. Em resumo, o versículo 9 utiliza imagens grandiosas e impressionantes para descrever a força e a devastação causadas pelo exército caldeu. As metáforas de nuvens e enxames de gafanhotos reforçam a ideia de uma força imparável que cobre a terra e derrota tudo em seu caminho. A imagem de devorar a erva da terra simboliza a destruição completa dos recursos e da riqueza do país conquistado. A descrição enfatiza o poder esmagador dos caldeus e sua capacidade de causar devastação total, especialmente como um prenúncio do juízo divino que se aproxima de Judá. A imagem também pode ser interpretada como uma metáfora do impacto do pecado na terra e na sociedade, mostrando como o mal consome e derrota tudo o que encontra. Ele avançou como um leão, e ruge como um leão. A comparação com o leão enfatiza a força, a ferocidade e a implacabilidade dos caldeus em seu ataque. O leão é um símbolo de poder, força e domínio, que se aproxima de sua presa com força e sem piedade. A imagem do rugido do leão sugere o terror e o medo que acompanha o ataque caldeu. E se lança contra as moradas. Esta frase indica o objetivo do ataque caldeu: conquistar e destruir as cidades e os lares de seu inimigo. A imagem de lançar-se contra as moradas sugere um ataque violento e implacável, que não deixa nada intacto. Faz-se presa quem fica fora e faz presa quem está dentro. Esta frase enfatiza a eficácia e a totalidade da conquista caldeu. Não importa se uma pessoa está dentro ou fora das muralhas da cidade, todos estão em perigo. Ninguém escapa do poder de destruição dos caldeus. A repetição da frase "faz-se presa" reforça a ideia de que a conquista é completa e irreversível. Em resumo, o versículo deve reforçar a imagem dos caldeus como uma força devastadora e implacável, usando a metáfora poderosa do leão para descrever seu ataque. A imagem do leão avançando e rugindo transmite medo e terror, enquanto a frase "faz-se presa quem fica fora" e "faz presa quem está dentro" enfatiza a completa incapacidade de escapar da destruição causada pelos caldeus. Este verso serve para intensificar a sensação de perigo e inevitabilidade do juízo divino sobre Judá, utilizando uma linguagem gráfica e impactante para descrever o poder esmagador da força militar caldeu. A imagem também simboliza a onipresença do juízo divino, que alcança todos, independentemente de sua posição ou situação. Então passarei os meus cavalos, como vento impetuoso, e os meus carros como turbilhão. Esta frase é uma declaração poderosa de Deus, afirmando seu controle sobre os caldeus. A imagem dos cavalos como um vento impetuoso e dos carros como um turbilhão reforçam a ideia de uma força imparável e avassaladora. No entanto, esses elementos não são meramente forças da natureza, mas são apresentados como pertencentes a Deus: os meus cavalos, os meus carros. Deus está usando os caldeus como seu instrumento, direcionando-os e controlando suas ações. Eu, o Senhor, sou teu juiz, a minha vingança sairá, e eu retribuirei segundo o seu procedimento. Esta frase declara explicitamente a soberania de Deus sobre a justiça. Deus se identifica como o juiz, afirmando seu direito e sua capacidade de julgar. A vingança não é uma ação arbitrária ou vingativa, mas uma retribuição justa, baseada no procedimento do povo de Judá. A justiça divina é apresentada como oportuna e precisa, baseada nos atos dos prejudicados. Em resumo, o versículo 11 revela a relação entre a ação dos caldeus e o julgamento de Deus.
Os caldeus não são uma força inesperada, mas um instrumento usado por Deus para executar sua justiça. Deus afirma seu controle sobre os acontecimentos, declarando sua soberania e justiça. A imagem dos cavalos e carros como forças da natureza, sob o domínio de Deus, enfatiza a magnitude e a inevitabilidade do julgamento. A frase final garante que a justiça divina será aplicada com precisão, de acordo com as ações de cada indivíduo. A aparente contradição entre a crueldade do instrumento, os caldeus, e a justiça de Deus é um tema central que continua a ser explorado no restante do livro. A declaração de Deus esclarece que, mesmo usando um instrumento aparentemente injusto, ele é o juiz supremo e a justiça será feita. Ó Senhor, não és tu desde a antiguidade? Deus meu, santo meu, não morrerás? Esta é uma pergunta retórica que expressa a confusão de Abacuque. Ele afirma a eternidade e a santidade de Deus, desde a antiguidade, santo meu. A pergunta não morrerás não implica na morte física de Deus, mas na ideia de que Deus, sendo eterno e santo, não poderia ser indiferente à injustiça e à opressão. Sua pergunta questiona a aparente inação de Deus diante do mal, confrontando a ideia de um Deus eterno e justo com a realidade da injustiça que prevalece. Ó Senhor, puseste-os para o juízo, e ó rocha, puseste-os para a correção. Aqui, Abacuque afirma que Deus é quem colocou os caldeus para o juízo, puseste-os para o juízo. Ele usa a metáfora de rocha para enfatizar a força e a estabilidade de Deus. Sua pergunta, porém, permanece implícita. Como um Deus justo e eterno pode usar um instrumento tão cruel para executar o juízo? A palavra correção sugere que o juízo tem o propósito de concordar com o pecado, mas a crueldade dos caldeus parece desproporcional à necessidade de correção. Em resumo, o versículo 12 representa uma mudança na dinâmica do diálogo. Após a resposta de Deus, Abacuque expressa sua perplexidade e questiona a justiça divina, confrontando o mistério do sofrimento e a aparente inação de Deus diante do mal. A aparente contradição entre a ação de Deus e a natureza do instrumento escolhido permanece como uma questão central, que será explorada nos versos seguintes. Limpo é de olhos para ver o mal, e não pode olhar para a opressão. Esta frase afirma a santidade de Deus. Deus é descrito como limpo de olhos, incapaz de tolerar o mal. A ideia é que Deus não só vê o mal, mas também o detesta e não pode se conformar com ele. A impossibilidade de Deus olhar para a opressão enfatiza a incompatibilidade entre a sua santidade e a existência da injustiça. Porque diante de você está o que faz a destruição, e a violência está diante dos seus olhos. Esta frase apresenta o paradoxo. Se Deus é incapaz de tolerar o mal, como ele pode permitir que a destruição e a violência existam diante dele? Abacuque argumenta que a constante presença da destruição e da violência contradiz a imagem de um Deus que odeia o mal. Em resumo, o versículo 13 apresenta uma aparente contradição. Deus é santo e odeia o mal, mas a opressão e a violência persistem. Abacuque expressa sua perplexidade diante dessa aparente contradição, questionando como um Deus tão santo pode permitir que o mal prospere. Isto não é uma negação da santidade de Deus, mas um questionamento honesto e angustiado sobre sua aparente inação diante do sofrimento. A pergunta de Abacuque destaca a tensão entre a crença em um Deus justo e a realidade da injustiça no mundo. A aparente contradição serve como motor da busca de Abacuque pela compreensão e a base para a esperança que será apresentada no capítulo 3. A pergunta não é um ataque à fé, mas uma expressão de fé em conflito com a realidade do sofrimento. Por quê, pois, olha para os que envelhecem falsamente, e estás calado? Esta é a pergunta central do versículo. Abacuque questiona por que Deus parece tolerar a ação dos ímpios, os que agem falsamente. A pergunta está calado enfatiza a aparente inação de Deus diante da injustiça. Ele não está questionando a onisciência de Deus, mas sim a sua aparente falta de intervenção. Quando o ímpio traga o justo, e a justiça sai pervertida, esta frase descreve a situação que Abacuque observa. Os ímpios oprimem os justos, e o sistema de justiça é prejudicado, favorecendo os ímpios. A imagem do ímpio tragando ou apenas sugere uma opressão brutal e implacável. A perversão do juízo reforça a ideia de que a justiça não é feita, e os ímpios ficam impunes. Em resumo, o versículo 14 intensifica o questionamento de Abacuque sobre a justiça divina. Ele observa a pressão dos justos pelos ímpios e a corrupção do sistema judicial, questionando por que Deus parece tolerar tal situação. A pergunta não é uma demonstração de falta de fé, mas uma expressão de angústia e perplexidade diante da aparente contradição entre a justiça divina e a realidade do sofrimento.
A repetição da imagem da injustiça e da impunidade reforça a intensidade do clamor de Abacuque. A pergunta implícita é: se Deus é justo, por que ele permite que os ímpios prosperem e os justos sofram? Este questionamento prepara o terreno para a continuidade do lamento e a busca de Abacuque por uma resposta satisfatória. E fazem os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governa. Esta é uma afirmação que descreve a ausência de controle e ordem na sociedade. Abacuque compara os homens aos peixes do mar e aos répteis, criaturas que, na percepção da época, viviam sem lei ou governo. A imagem sugere que os homens são entregues à própria sorte, sem que nenhuma autoridade, seja humana ou divina, os governa ou os protegidos. Tanto os justos quanto os ímpios estão sujeitos ao caos e à violência, sem ninguém para intervir e estabelecer justiça. Em resumo, o versículo 15 utiliza a metáfora dos peixes e répteis sem governante para ilustrar a falta de ordem e justiça na sociedade. A ausência de controle e a prevalência da impunidade são destacadas, mostrando uma situação de caos e violência em que tanto os justos quanto os ímpios sofrem as consequências. Esta imagem reforça a angústia de Abacuque e seu questionamento sobre a aparente inação de Deus. A comparação sublinha a falta de justiça e a ausência de um poder superior que poderia intervir e estabelecer ordem. A ausência de quem os governa pode se referir à ausência de um governo justo entre os homens e, mais profundamente, à percepção de uma ausência de intervenção divina. A imagem evoca a sensação de abandono e a falta de esperança em um sistema quebrado. Tira o anzol e pesca-os, e pega-os na tua rede, e junta-os na tua alçapão. Estas são imagens de caça e captura, representando a ação de Deus em prender e punir os ímpios. Abacuque não está mencionando um método específico para Deus, mas usando metáforas de pesca para ilustrar a capacidade de Deus de capturar e controlar aqueles que envelhecem injustamente. Ele implorou a Deus que utilizasse o seu próprio poder, que é superior aos caldeus, para lidar com a situação. Pois forte é a tua mão. Esta frase reforça a capacidade de Deus para agir. A mão forte de Deus simboliza seu poder e sua capacidade de controlar todos os eventos. Abacuque regular o poder divino e apela para que Deus use esse poder para estabelecer a justiça. Em resumo, o versículo 16 representa um apelo direto a Deus para que Ele mesmo intervenha, utilizando seu poder para capturar e punir os ímpios. A linguagem metafórica da pesca ilustra a capacidade de Deus de controlar e dominar a situação. Abacuque, em sua angústia, não está questionando o poder de Deus, mas implorando que Ele utilize esse poder para estabelecer a justiça e libertar os justos da opressão. O versículo revela a esperança de Abacuque de que, apesar da aparente inação, Deus ainda pode intervir e restaurar a justiça. A ironia reside em que Abacuque está demonstrando um método mais direto e justo do que a utilização dos caldeus, mostrando sua preocupação com o método utilizado por Deus, mesmo reconhecendo seu poder e soberania. Vamos para a conclusão dessa mensagem. E tu te lembraste deles, ó Senhor. Esta frase expressa a fé de Abacuque na lembrança e no cuidado de Deus. Apesar da aparente inação, Abacuque crê que Deus não se esqueceu dos sofrimentos do seu povo e da opressão dos ímpios. A lembrança de Deus não é apenas um ato de conhecimento, mas um ato de compaixão e justiça. E assentaste para os observar. Esta frase descreve a postura de Deus em relação à situação. Ele está avaliando. A imagem de Deus assentado sugere uma postura de controle e soberania, além de que Deus tem plena consciência da situação e está no controle dos eventos. E castigarás os ímpios. O castigo não é uma vingança arbitrária, mas uma consequência justa das ações dos ímpios. Apesar da demora e da aparente inação, Abacuque mantém a fé na justiça divina que será realizada em seu tempo. Em resumo, o versículo 17 encerra o primeiro capítulo com uma declaração de fé em meio à dúvida. Abacuque afirma sua confiança na justiça de Deus, mesmo diante da aparente contradição entre a santidade divina e a existência do mal. Ele crê que Deus, em seu tempo, se lembrará do sofrimento do seu povo e punirá os ímpios. A fé de Abacuque não é cega, mas é uma fé que persiste mesmo em meio à angústia e ao questionamento. O versículo servirá como uma ponte para o capítulo seguinte, onde Abacuque expressará sua esperança e confiança na soberania de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. A declaração final não resolve todas as questões levantadas, mas oferece uma esperança fundamentada na justiça e na fidelidade de Deus. Uau! Que jornada incrível foi essa pelo livro de Abacuque, não é mesmo? Vimos a angústia, os questionamentos, a fé inabalável e a renovada esperança de um profeta que ousou confrontar Deus em meio à dor e à injustiça. Espero que este vídeo tenha enriquecido sua compreensão da palavra e fortalecido sua fé.
E se você quiser aprofundar ainda mais seus estudos bíblicos, não deixe de acompanhar o trabalho do evangelista Ronaldo, um servo de Deus que nos inspira com sua sabedoria e paixão pela palavra. Você pode encontrá-lo, canal Viver em Cristo com a Verdade. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais estudos bíblicos e compartilhar este vídeo com quem você ama. Até a próxima. Que Deus os abençoe ricamente.